Olá, crianças! Agora vamos para mais uma contação de história bíblica. E o tema da nossa história de hoje é Deus abre o mar para o seu povo passar. Mas para começar a nossa história, vamos primeiro relembrar o que aconteceu na primeira Páscoa, né? Depois disso, nós vamos ver esse grande milagre que Deus operou, né, em favor da vida do seu povo. Deu um grande livramento e abriu um mar vermelho para o seu povo passar. Vamos conhecer essa história? Deus queria libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então enviou Moisés para falar com Faraó. Mas Faraó não queria libertar o seu povo. Então Deus falou que enviaria 10 pragas para convencer Faraó. Vamos relembrar essas pragas. A primeira, a água que se transformou em sangue. Segunda, rãs. Terceira, piolhos. Quarta, moscas. Quinta, peste dos animais. Sexta, úlceras. Sétima, chuva de pedras. Oitava, gafanhotos. Nona, a praga que o sol escureceu por 3 dias. Mas Faraó continuava endurecido e não queria libertar o povo. Então Deus mandou que Moisés fosse anunciar a 10ª praga a Faraó. Moisés disse a Faraó que Deus enviaria um anjo para ferir os primogênitos dos egípcios. O filho mais velho de cada família seria morto, inclusive dos animais. Antes que Deus enviasse a última praga ao Egito, Deus ordenou que seu povo fizesse uma série de coisas. Entre elas estava sacrificar um cordeiro e comer toda a sua carne assada. Eles também deveriam ficar prontos para viajar, porque naquele dia o Senhor iria libertá-los do jugo dos egípcios. Deus mandou também que as famílias de Israel colocassem o sangue do cordeiro nos portais das casas, para que seus primogênitos não fossem mortos. Esse seria o sinal para marcar as casas dos israelitas. Essa preparação para o povo sair do Egito, Deus chamou de Páscoa. E quando os israelitas estivessem na terra prometida, eles deveriam fazer uma festa para comemorar aquele dia, a qual foi a primeira Páscoa. Até hoje, os israelitas comemoram a Páscoa. Nós também comemoramos a Páscoa, mas ela não tem nada a ver com coelhinhos ou ovos de chocolate. A nossa Páscoa é para relembrar que Jesus morreu e derramou seu sangue para nos salvar dos nossos pecados. Depois que os israelitas fizeram tudo o que Deus mandou, ele então enviou a última praga, a morte dos primogênitos. O Senhor então feriu todos os primogênitos do Egito. O filho mais velho de cada um deles morreu. Mas os filhos dos israelitas não morreram por causa do sangue que havia na porta de suas casas. Só depois da morte dos primogênitos, inclusive do filho de Faraó, foi que ele resolveu libertar o povo de Israel. Os israelitas partiram, levando tudo o que possuíam. Estavam indo para a terra prometida por Deus. Eram milhares de pessoas guiadas por Moisés. Moisés, então, resolveu fazer o caminho que Deus mandou, pelo deserto até o Mar Vermelho. Durante todo o caminho, Deus esteve cuidando do seu povo. Deus colocou uma nuvem diante deles durante o dia e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo estava com fome, Deus enviou maná do céu, uma espécie de pão que caía para saciar sua fome. Quando eles estavam acampados perto do mar descansando, eles ouviram um barulhão de cavalos. Era o exército de Faraó que vinha atrás deles. O povo ficou desesperado e começou a gritar, dizendo que preferiam ter ficado no Egito do que morrer no deserto.
Deus já tinha tirado ele do Egito e tinha feito muitos milagres, mas mesmo assim o povo continuava murmurando. Eles estavam revoltados com Moisés, porque estavam num beco sem saída. De um lado, o exército dos egípcios e do outro, o imenso Mar Vermelho. Eles não tinham para onde sair. Mas Moisés, com uma fé inabalável, responde para eles: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. Vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Enquanto Moisés estava extremamente confiante, por dentro ele clamava a Deus. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Quando estiverem diante do Mar Vermelho, você levantará a sua vara e estenderá sobre o mar. As águas se dividirão e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. E quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Os egípcios chegaram perto do acampamento dos israelitas, depois de um longo dia de marcha. Então um anjo de Deus, que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás a fim de protegê-los. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. Como um impetuoso muro de neblina que avançava do mar, a coluna nebulosa se colocou entre os perseguidos e os perseguidores, obrigando a estes últimos a parar. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Assim, os israelitas puderam se reunir os seus rebanhos, carregar os seus animais e sua carga, e se dispuseram em ordem de marcha, as diversas tribos e famílias, só esperando a ordem de partir. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento muito forte, fez as águas começarem a se agitar. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. O que parecia ser um beco sem saída se tornou uma estrada e eles passaram a pé enxuto. Quando o último israelita passou, Deus ordenou a Moisés que estendesse a sua mão sobre o mar e o mar voltou ao normal. Os egípcios que vinham perseguindo os israelitas tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas cobriram os carros de guerra e os cavaleiros do exército egípcio, que vinham perseguindo os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Naquele dia, o Senhor salvou o seu povo dos egípcios. Quando viram o poder que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram a Deus e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram uma canção ao Senhor, por mais este grande milagre que Deus fez em favor do seu povo. E aí, crianças, vocês viram quantos milagres o Senhor já operou em favor do seu povo?